Ok. Recording. Povo brasileiro, boa noite a todos e todas. Estamos aqui com a aula de Teoria Geral de Direito Civil 1, aqui com essa criatura estranha que estávamos falando, que se chama Rodolfo Pamplona Filho. Será um prazer, uma honra, um privilégio conviver com vocês nessa aula aqui, das 6h30 às 7h30, na parte presencial. Vou estabelecer aqui algumas regras do jogo, né? A gente vai tirar algumas fotinhas, fazer algumas coisas, se vocês estiverem afins. Se vocês forem animados, vai ser ótimo, porque eu sou animado, mas se não forem, também não tem problema, todo mundo tem direito de ser o que quiser, aqui é uma coisa bem mais livre. E aí eu já fiz aqui uma enquete rapidamente aqui, para quem está gravando a partir do momento, o pessoal já estava aqui no grupo, já sabemos que o grupo é um grupo heterodoxo, que temos desde as pessoas do BI, desde o começo ao final do BI, e pessoas que estão também no campo do direito, no começo do semestre, no começo do curso, primeiro, segundo, terceiro, quarto semestre de direito, mas sejam todos e todas bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas, vamos bater um papinho, conversar um pouquinho, mas já dá assunto. Eu quero ver se eu dou logo o primeiro ponto do programa todo hoje, beleza? E aí eu sou meio assim animado e a gente vai curtir ao máximo aqui. Eu quero bater um papo, explicar com vocês, talvez 5, 10 minutos, explicando sobre a minha visão de vida, sobre as minhas características como professor, e aí a gente pode fazer isso de uma forma mais fácil, isso pode facilitar o nosso aprendizado. Como é que eu vou fazer com vocês aqui nessa noite? Eu vou gravar a aula sempre, já estamos gravando nesse momento, depois eu vou fazer o download disso e colocar e disponibilizar no meu canal no YouTube. Vou pedir para o professor João Glicério, que é um professor maravilhoso da faculdade, se vocês ainda não tiveram aula com ele, tenham aula com ele, domina tudo de direito empresarial também, domina bastante direito civil, ele ele me ajuda, ele foi me orientando no mestrado, né? Porque eu já sou um coroa, mas estou aí à disposição de vocês para tentar aprender. Já fui de uma época de ser menino prodígio e agora sou, no máximo, um coroa simpático. Mas, nesse ponto, nós estamos aí à disposição de vocês para tentar ensinar a matéria. Eu não sei, algum de vocês já foi meu aluno em alguma disciplina? Sim, não, talvez? Ninguém? Não. Então, algum de vocês já me conhece pessoalmente também? Pessoalmente, não. Algum de vocês me conhece virtualmente, talvez? Por Instagram, YouTube. Eu estou em tudo quanto é rede de... Tudo quanto é plataforma, estou em tudo. Só não estou no Tinder. Mas tô no Facebook, estou no Instagram, estou no WhatsApp, estou no Twitter, estou no Clubhouse, estou em tudo quanto é coisa. Você não tem desculpa para me achar. Então, quem não me conhece... Né? Meu nome é Rodolfo Pamplona Filho, eu tenho 48 anos, o que é mais? Eu sou divorciado, tenho 2 filhos, eu sou juiz do trabalho desde os 23 anos, já tem bastante tempinho, né? Vou fazer agora 26 anos como juiz. O que mais que eu vou dizer aqui? Eu sou egresso da UFBA, né? Eu me formei, né, no segundo semestre de 94, né? Colação de grau início de 95, né? E fiz o segundo grau. Eu sou baiano, sou de Salvador mesmo. Meu pai era catarinense, minha mãe era do interior aqui da Bahia, de Jacobina, na verdade, nasci em Saúde, mas naquela época era distrito de Jacobina, né? Meus pais já são falecidos. O que mais que eu vou dizer aqui para vocês? Eu estudei aqui em Salvador, no Colégio Antônio Vieira, né? Fiz 12 anos no Colégio Antônio Vieira, com uma rápida passagem no Colégio Militar, né? Eu consegui o prodígio de estudar no Colégio Militar 2 semanas, né? Mas eu sou um cara assim, amigueiro. Aí, 2 semanas, eu fiz 2 amigos o resto da vida, que são professores hoje da UF, foram meus alunos, e hoje são meus... Porque eles foram para de engenharia, depois fizeram direito, né? Não sei se vocês foram aluno deles, né? Um é André Luiz Batista Neves, que é um gênio, né? Batista, professor de constitucional, de ciência política aqui da casa, e o outro é Durval, né? Que é professor de direito administrativo, né? Mas vocês vão ver, vão saber, meus colegas, temos a mesma idade, né? Que eles foram primeiro para engenharia, depois que fizeram direito. Aí, quando fizeram direito, eu já era professor, aí tive essa oportunidade. E gente muito boa também. E aí tem uma criança participando. Pode participar, não tem problema, não. Aqui a gente está valendo tudo, né? Não tem problema, a gente conversa. Né? Como eu disse, sou juiz desde 10 de julho de 95, né? Estou de férias do tribunal, começaram minhas férias segunda-feira, mas volto aí dia 31 de março, acabam minhas férias. E aí, quem quiser assistir a audiência comigo, né?
Na hora que vocês estiverem aqui, então, já digo logo, né? Minha namorada está assistindo a aula aí, também ela entrou aqui para me fiscalizar, né? Que a filha dela está fazendo direito também, mas aí disse, vamos assistir a audiência comigo. Aí ela disse que eu estava dando eco. Muito bem, mas daqui a pouco ela está aí também, vocês vão ver. E o que mais? Vamos bater papo aqui também com vocês. O que eu ia dizer para vocês? Como eu disse, sou juiz desde 95, né? Estou de férias, mas estou voltando, são 30 dias somente. E aí, quando vocês quiserem, principalmente, na verdade, todos vocês, né? Porque tem o pessoal do BI, né? Que potencialmente pode ir para direito, né? E o pessoal de direito que está no começo. Então, nessa fase, às vezes é muito legal a gente ter acesso ao Poder Judiciário. E aí, eu faço audiência de segunda a quinta, né? Quando acabar as férias. Aí, se vocês quiserem assistir a audiência comigo, eu avisarei, mandarei um link. Aí vocês podem assistir, as audiências estão telepresenciais nesse período de pandemia, mas pode ser, quem sabe, vamos torcer, né? O único direito verdadeiramente inalienável é o direito de ter esperança, e aí ter esperança de que essas coisas melhorem, embora as coisas não parecem que vão melhorar tão cedo, mas se melhorar, a audiência presencial vai ser um prazer receber vocês também nas audiências comigo, né? Pode assistir as telepresenciais, pode assistir as presenciais, né? O que mais? Como eu disse, eu me formei em fevereiro de 95, virei juiz em julho, né? Naquela época não havia os 3 anos de interstício, que são da emenda constitucional 45, em 2004, né? Fiz o mestrado e doutorado na PUC de São Paulo, né? Depois fiz um segundo mestrado na Espanha, né? Fiz especialização na UFBA, na época da Fundação Faculdade de Direito em Civil, né? Trabalhei também em processo pela Unifax, e que mais? Sou um nerd assumido, né? Sabe, aquele cara que sabe todo o universo Marvel, DC, Harry Potter, todas as coisas eu faço, né? Sabe que sexta-feira é o último episódio de WandaVision, tô ligadão, né? Aí a gente vai assistir, poxa, tá muito legal, né? Aí para mim que li as revistas, li aqui nos anos 80, né, velho? Então, aí a gente fica assim, a nona arte, né? Ficava, tô assim, acompanhando tudo, né? Quem sabe que quando o mundo presencial retomar, possa receber vocês aqui na minha casa. Eu gosto de receber gente, eu gosto de estar com as pessoas, ter um momento para bater bola, bater papo, tomar vinho, vai ser uma beleza. Assistir um filme aqui, será um prazer. Estou aqui transmitindo da minha casa, moro aqui em Piatã, né? Então, se alguém morar perto de Piatã e quiser algum dia, nesse período aí, a gente tem até, dia de sexta-feira tem até um acarajé, mas tem que sair, termina às 5 horas por causa do isolamento. Quem quiser, a gente pode marcar para comer um acarajé aqui, vai ser um prazer. Que mais? Eu tenho alguns livros publicados, né? Eu sou um nerd, assumidamente, não se assuste, isso é coisa assim, mas é porque eu gosto de trabalhar em muitas frentes, né? Então, eu tenho livros de direito, tenho livros de filosofia, tenho livros de metodologia, tenho livros de poesia, né? Poesia é mais legal, né? Então, eu tenho 5 livros de poesia, e toda a minha poesia está na internet. Se você, depois eu vou, já não botei no grupo, boto agora, vou botar meus blogs, tem 2 blogs de poesia, todo dia tem uma poesia nova, né? Se vocês quiserem, quem tiver poesia, normalmente o pessoal de direito gosta de escrever, quem tiver redigindo poesia, quiser compartilhar sua poesia comigo, pode mandar, eu publico lá, né? Eu publico o dia sim, o dia não, um texto meu. Então, no dia não, é um texto ali, quem sabe eu faça você estrear no mundo das publicações virtuais, vai ser um prazer. Né? Tenho muitos livros na área de direito, né? E entre eles um dos livros que a gente adota aqui no curso, né? Você tem a total liberdade para estudar pelo livro que quiser, tá? Eu não faço essa cooptação de clientela ou de consumidores em sala. Você estuda pelo livro que quiser, não tenho nenhum tipo de preconceito, não tenho nenhuma restrição. Né? Agora, eu gostaria, claro, se você quiser, você prestigia a gente, né, que é o meu livro, com outro professor da casa, que é o professor Pablo Stouze Galiano, que é um talento, porque alguém já foi aluno dele aí? Quem já foi? Não? Mas ser aluno de Pablo é uma grande oportunidade, não deixe de ser aluno dele, é realmente encantador. E eu tenho com ele esse livro aqui, né? Na verdade, é uma coleção completa, são 7 livros, né? Que tem todo o curso de Direito Civil. Com vocês, neste semestre e no próximo, em Teoria Geral de Direito Civil 2, você vai usar esse livro, o volume 1. Se você quiser, você pode também pegar o manual
que é um volume único, que é esse aqui, né? Tem inclusive videoaula, essas coisas assim, mas você não precisa necessariamente estudar pelos meus livros. Eu sempre digo isso, você tem total liberdade e há muitas fontes, há muitos excelentes autores na Bahia e fora dela para você estudar, né? Aqui eu diria o grande mestre da casa, que é Orlando Gomes, né? Você pode estudar pela obra dele, ela tem sido atualizada pelo professor Edivaldo Brito, né? Você pode seguir o Flávio Tartucci, o Carlos Roberto Gonçalves, o Cristiano Chaves, o Nelson Roosevelt, a Maria Helena Diniz. Há vários grandes autores e autoras no campo do direito civil, você tem a total liberdade para usar o livro que quiser. Eu recomendo que você procure, na medida do possível, pegar livros novos, tá? A base teórica, a formação pode ser estudado por livros antigos, pode, mas há muitas questões que precisam ser muito bem acompanhadas e atualizadas, né, com a legislação vigente. Então, a grande dica, nesse momento que nós estamos no mundo virtual, né, nesse mundo virtual, é você ficar sempre ligado no site do Planalto, né? É www.planalto.gov.br, porque lá você tem a legislação do país atualizadíssima. E toda vez que você pegar um livro que não seja atualizado, né, você, quando faz uma referência legislativa, checa imediatamente se houve mudanças. Eu não recomendaria que vocês estudar, pegassem livros de direito civil, parte geral, livros anteriores ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque ele mudou muito a parte da teoria das capacidades, e aí você pegar um livro anterior vai ter muita trabalho para fazer a atualização. Mas nós sabemos como o livro é caro, sabemos todos esses elementos, então há alguma liberdade nesse ponto para fazer, né? O que é que eu quero ainda falar com vocês, né? Especificamente dizer sobre... bem, eu não sei se vocês topam, porque a gente está no mundo virtual, está sem um contato. Eu sou um professor meio irreverente, não sei se já deu para perceber. Então, eu gosto de fazer alguma brincadeira, alguma coisa assim. Se alguém quis topar, só se vocês toparem, né? Porque às vezes o cara pode achar que é mico, aquela coisa assim, não sei o quê. Mas, por exemplo, eu adoro que o pessoal faça assim, postagens de memes da sala, alguma coisa assim, né? Aí o que é que eu faço concurso de memes, o pessoal faz foto, né? Aí se tem uma participação ativa, eu escolho assim os 10, o top 10 dos memes da sala, ou a foto da sala, alguma coisa assim, né? Você posta lá no Instagram, me marca, eu reposto, aí depois eu faço a seleção, coloco lá com vocês no grupo, e aí eu faço uma postagem com as 10 fotos e abro uma votação para escolher o melhor meme, a melhor foto, o melhor flagrante da aula, e aí quem tiver mais voto, aí claro que vocês vão fazer toda a torcida do Bahia para botar, né? Pode ser do Flamengo, tudo bem. Só não pode ser do vice, porque do vice ninguém ia ter voto, ia ser só na Kombi, alguma coisa assim, né? Mas uma torcida grande de Bahia, do Corinthians, do Flamengo, né? Aí quem tiver mais voto, eu dou um livro. Topam essa maluquice minha? Eu não sei, né? Porque tem essas coisas. Eu sei que como eu não tenho muito vergonha de nada na vida, né? Aí eu costumo dizer assim: se vocês toparem, a gente faz isso. Aí a gente posta, faz, reposta, me siga lá. O meu Instagram, quer saber meu Instagram? Já vou escrever meu Instagram aqui, é fácil para quem não. Você bota meu nome, Rodolfo Pamplona Filho, vai aparecer, mas, né? R. Pamplona Filho. R. Pamplona. Aí alguém diz: nunca conheceu o professor Assad, que torce por vice. Realmente, eu não conheço nenhum professor da UFPA que torça por vice. Eu me lembro substitutos, que a gente fazia bullying com ela, né? Tinha Fernanda Ravazano, torcia, que era de penal, torcia por vice, Marcos Sampaio, que era de constitucional, torcia por vice. Mas os professores efetivos, que é todo mundo do Bahia, eu não torce. É porque, na verdade, podemos dizer assim, não torce é equivalente ao vice, né? Do vice
Não torce, né? Então, vamos lá. Né? Tem gente que torce pro time de futebol, tem gente que não torce pro time que é torcedor do Vitória. Né? Mas vamos lá. Mas gostaram da maluquice? Topam? Topa mesmo? Então, se topa, tá liberado, então. Vamos fazer o seguinte. Qualquer... Você pode tirar foto de qualquer momento aqui da aula. Se quiser que eu faça pose, eu faço. Se agora não tem problema assim, faça aí. Aí vocês postam, tem para postar até de hoje, até amanhã, né? Nos stories do Instagram e me marca para eu repostar. Se eu não ver, você manda mensagem no direct, porque provavelmente, talvez, porque às vezes tem pessoas que têm perfil fechado, então aí não segue, aquela coisa, aí eu vou seguir para eu poder repostar essas coisas todas, né? Porque eu preciso depois jogar lá no grupo com vocês, né? Jogar no grupo lá com vocês, né? Botar aqui rapidinho aqui. Jogar lá no grupo com vocês, né? Essa circunstância aqui de que eu tô nesse ponto conversando aí com você. Mas vamos lá. Joguei aqui no bolo, me atrapalhei tudo aqui no telefone aqui. Mas vamos lá. Nesse ponto, o que é que eu preciso aqui conversar com vocês? Boa noite também, alguém já entrou agora aí. Boa noite a todos e todas. Vamos lá. Então, tá valendo o seguinte, as regras do jogo são as seguintes. Você manda para mim, tira uma foto de qualquer momento, posta no Instagram, eu reposto, eu jogo lá no grupo, depois eu vou escolher o top 10, vou postar o top 10, abrir a votação, e quem tiver a maior votação ganha um exemplar do meu livro, volume 1, beleza? Combinado? Tá valendo? Topa mesmo? E, cara, pode falar. Fala aí, velho. Cara, então, vai ser a edição 2020, tá? Porque a 2021 eu não recebi ainda. Então, é a 2020. Depois não vai dizer que foi algum vício de consentimento. Agora, nesse ponto, vamos lá. Já começamos isso. O Instagram, eu já botei aqui. Me sigam também no YouTube, tá? Eu preciso ser, na verdade, assim, se vocês quiserem, mas essa aula eu vou botar também lá no YouTube. Vou botar no meu canal principal, que é o canal Pamplona. Eu tenho 3 canais no YouTube. O canal Pamplona, que eu posto conteúdo exclusivo, essa aula, inclusive, vai estar lá. Né? O canal Papeando com Pamplona, que é o conteúdo compartilhado, né? Quando eu faço uma live em outro perfil, ou os episódios do meu talk show, lá, que era o Papeando, vale a pena vocês assistirem, alguns eu vou mandar até os links para vocês. Né? E, entre outras coisas lá. E tem também, mais recentemente, se vocês quiserem, né, o canal Crooners, que é o canal da minha banda. Eu tenho uma banda que era banda de jazz e agora virou uma banda autoral. Aí vocês podem assistir lá. A gente está em tudo quanto é plataforma, viu? Tá no Deezer, tá no Spotify, né? Pedro já viu o papiando que eu fiz com o Samuel Vida, foi muito legal, né? Sobre ações afirmativas, foi bem interessante mesmo, né? E aí, mas eu fiz com vários professores da casa também. Então, espero aí uma oportunidade. Vejam, porque está muito legal. E vejam lá no Cruz. Beleza? Alguma dúvida? Vamos lá? Alguma dúvida no chat, alguma coisa? Se não, já vou começar o assunto. Beleza? Estão vivos? Avaliações. Beleza. Ali na avaliação, vou fazer uma prova. Vou fazer que nem no semestre passado, no SLS. Né? Vou fazer uma prova, vou tentar ser prova objetiva, né? Para a gente poder corrigir logo. Beleza? Tranquilo? Boto no sistema, vocês fazem, responde lá. Vou pedir ajuda de João Glicério. Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Alguma dúvida mais? Pode perguntar, viu? Não tem cerceio nenhum comigo nesse assunto. Vamos lá? Aí, nesse ponto, estamos aqui. Vamos lá. Puxei aqui na tela, ok? Teoria geral do direito civil. O nosso programa abarca noção de direito civil, o estudo das pessoas, a personalidade jurídica, os direitos da personalidade, domicílios, direitos da personalidade, classificação, noções sobre os temas espécies, estudo dos bens, objeto da relação jurídica e o estudo da relação jurídica. Esse é o nosso tema neste... Deixa eu puxar o zoom aqui. Neste semestre. Vocês tiveram acesso ao programa da disciplina? Não? Não? Eu vou pedir para João Glicério colocar lá no AVA, né?
para vocês seguirem, porque eu tenho essa mania de disciplina de dar o programa, sabe? Eu vou explicar para vocês como é que eu funciono. Talvez eu não seja muito, muito ortodoxo, vamos dizer assim. Na verdade, eu acho que eu sou super ortodoxo, né? Mas é porque os professores da UFBA são heterodoxos. Então, como eu sou ortodoxo, aí fica parecendo que o diferente sou eu. Qual é o grande lance? Eu com o programa, sabe? A gente, às vezes, tem aqui, é um dos meus traumas aí da UFBA, eu já tive professores que eles não conseguiam dar metade do programa, e olha lá, não. O programa eu dou todo. Dou o programa. O programa tem que ser dado, né? Aí, como é que eu faço? Eu dou o programa todo, e aí sobra uma ou duas aulas, aí eu uso essas uma ou duas aulas para aprofundar o que eu já dei. Entende? Porque eu acho, para mim, um absurdo que você passe numa disciplina e não tenha visto toda a matéria. A matéria você tem que ver, né? A gente tem nessa questão uma limitação de tempo por causa da dessa questão de conexão, nem todo mundo tem estudado, mas eu preciso que vocês realmente vejam o programa. Então, eu não abro mão disso. Depois, cada tópico a gente vai fazer aprofundamento, cada tópico eu vou sugerir, eu vou pedir. Aí, claro, faz quem quer, né, velho? Não tem frescura comigo, tá? Mas eu pediria a vocês que toda vez que eu indicar uma leitura complementar ou indicar algum vídeo para vocês verem, vejam, não vai doer, prometo a vocês, né? Vou jogar tudo lá no grupo de WhatsApp, sabe? Sempre link, vou botar lá, link de texto, link de vídeo, né? O que eu puder eu coloco lá no Ava, mas eu quero que vocês tenham acesso à informação. Você aproveita se quiser. Eu vou mandar material para vocês, beleza? E sem estresse também, tá? Minha prova é tranquila, não tenho prova, né? Não tem professor que nem vai prova, faz, não. Prova eu faço, né? Preciso ter um elemento objetivo, né? Mas é algo que, normalmente, a minha prova é com questões de concurso, né? Porque eu acho que vocês precisam ser treinados também nesse ponto. Eu não somente digo, como ainda digo a fonte que eu tirei. Às vezes é complicado, porque nesse mundo virtual, às vezes com a fonte você acha até a resposta lá, né? Mas não quero que você saia pesquisando, eu quero. Por mim, pode pesquisar. Para mim, é importante que você aprenda a matéria. Beleza? Entendeu? Mais alguma dúvida? Eu quero fazer uma prova solo, mano, sabe? Não, eu não vou dividir a turma com o Glicério, não. É que Glicério é... Na verdade, eu sou uma criatura estranha. Como eu comecei a ensinar muito tempo, eu pareço uma galinha, sabe? Que abraça os pintinhos. Então, todos os meus ex-alunos, ex-orientandos, eu abraço todo mundo. Então, eu fico com um paizão. E como eu sou um coroa, né, eu não consigo aprender a usar esse sistema da UFBA. É um negócio complicado pra cacete pra mim. Eu não sei, eu tô desesperado que vai ter que fazer declaração de imposto de renda. Eu não consigo tirar essa surra. Eu vou ter que dar um jeito de ir lá presencial. E aí o que acontece? João Glicério sabe tudo desse sistema. João Glicério é o cara. E aí, velho, eu peço para João me ajudar, né? Por quê? Porque eu sei dar aula. Dar aula eu sei. Então eu venho dar aula aqui. Agora, essa parte de sistemas, essas coisas assim, de como faz para corrigir automaticamente, para fazer as coisas, eu peço ajuda para João, é só por isso. E como João é um filho, um amado, querido, né? Aí ele pode participar, sim. Mas se ele quisesse participar da aula com a gente, vai ser uma beleza, né? Será sempre bem-vindo a gente debater, mas não é essa a intenção, né? Infelizmente para vocês, vocês vão ter que só aguentar o velhinho aqui, barbudo, mas não se preocupe, vai ser um prazer estar com vocês, beleza? Mais alguma dúvida? Não? Posso ser tranquilo? Então já vou para o primeiro ponto. Anota aí, meu povo. O primeiro ponto da nossa aula. Qual é o primeiro ponto da nossa aula? Anota aí, meu rei. Né? O primeiro ponto da nossa aula é introdução. Noção geral do direito civil. Objeto e finalidade da teoria geral do direito civil. O conceito de direito civil, a etiologia histórica do Código Civil Brasileiro, codificação, consolidação e microsistemas, o novo Código Civil, que é a Lei Federal 10.406, de 2002, a Lei de Introdução ao Código Civil, conteúdo e função. Vou tentar dar tudo, pode ser que só a parte de lei de introdução ainda fique um pouquinho no final, aí eu passo, né, para a aula seguinte sem problema, sem estresse de minha parte. Tudo bem aí?
Aí, boa noite. Alguém disse que Diana, que deve ser uma aluna matriculada, diz que a irmã dela não está presente na aula nos próximos 3 dias, pois está internada. Bem, desejo melhoras, irmã de Diana, né? E desejo melhoras a Diana e digo que esta aula ficará gravada, essa e todas as aulas, é a minha intenção, ficar gravada no meu canal no YouTube. Desejo melhoras, receba minha solidariedade, espero que ela se recupere. Tranquilo? Alguma dúvida? E aí, povo? Vamos começar a usar o chat aí, viu, gente? Bota o povo para avisar, beleza? Então vamos lá. Então já disse qual é o primeiro tópico, vamos falar aqui. Gente, nós vamos. Alguém já pegou alguma matéria de direito civil antes? Pessoal do PI, que eu digo, porque o PI pode pegar várias matérias. Não? Beleza. Aqui, alguém não, no Lumano também não, beleza. Então vou explicar. O que é o direito civil? É preciso entender. Começou com tédio? Com tédio? Não sei o que é tédio. Técio. 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 Técio é gente boa. Vamos lá. Nesse ponto, meu povo, o que vocês precisam entender aqui? Né? Ele indicou meu livro, que bom, fico feliz que tenha indicado meu livro. Né? Que ótimo, fico muito feliz. Vamos lá. Explicar o que é o direito civil. Cara, poucos ramos do direito são tão abrangentes quanto o direito civil. O direito civil regula a nossa vida desde antes de nascer, quando tutela, por exemplo, os direitos do nascituro, aquele que está por nascer, até depois do que a gente morre, quando disciplina o direito das sucessões. O professor Miguel Reale, que foi o relator do Código Civil, do projeto de Código Civil, que se tornou o Código Civil, ele costumava dizer, que o Código Civil é a constituição da vida privada. Por quê? Porque, de fato, numa concepção contemporânea, só o direito constitucional é tão abrangente quanto o direito civil. Né? Por quê? Porque, na verdade, aí é uma construção histórica. E o direito civil é muito mais antigo do que o direito constitucional. Se você pega, por exemplo, um livro de direito romano, você vai ver que boa parte do estudo das relações jurídicas no direito romano abrangia família, contrato, propriedade, ou seja, tudo que é de direito civil. Ou seja, a gente brinca, claro que e a gente vai explicar isso ainda na aula de hoje, o direito constitucional está no centro do universo normativo, mas a gente não quer perder nosso prestígio, né? E como diria o Garfield, né? É difícil ser modesto quando se é o melhor, né? Então, nesse ponto, o direito civil está no centro do universo porque ele é histórico. O direito constitucional tem 500 anos, pô. O direito civil tem mais de 2000. Então, na verdade, toda vez que você fala de uma disciplina jurídica, quando você falava de direito no passado, o sol do universo normativo sempre foi o Código Civil. Sempre foi essa disciplina das relações jurídicas, né, entre os sujeitos. E, nesse ponto, a gente precisa compreender que o direito civil vai abranger, né, diversos aspectos importantes da nossa vida. E o que eu quero trabalhar com vocês? É perceber realmente que ter, e ali tem um tópico sobre a etiologia do Código Civil, né, o direito civil no Brasil, né? O direito civil sempre foi o mais importante ramo do direito. Se hoje ele divide esse pódio com o direito constitucional, é preciso entender que, historicamente, o direito civil sempre foi o mais importante ramo, e a disciplina que você tem mais cadeiras na sua faculdade. Você pode, você fazendo direito civil, você está estudando direito, o pessoal que vai do BI vai migrar para direito, né? Você vai fazer pelo menos 7 cadeiras de direito civil. 7, 8, 9, a depender se você pegar optativas também. Mas por quê? Porque é essa disciplina da nossa vida privada. E isso, como eu disse, tem uma raiz histórica, tem um fundamento tradicional.
né? É preciso compreender isso, né, em toda a história do direito. Se vocês tiverem alguma disciplina de história do direito, de direito romano, vai ver que boa parte dos institutos que lá são tratados na perspectiva histórica são institutos hoje regulados pelo Código Civil, há muito regulados pelo direito civil. Se você me permite um momento puramente histórico, né, o Código Civil francês, que é de 1804, é o Code Napoleon, do Napoleão mesmo. Quando Napoleão ditou esse código, em 1804, ele dizia, com a sua empáfia característica, todo direito está no código, e depois do código não há mais direito. Por quê? Porque era a lógica de um centro de um universo normativo. Quando você vê, por exemplo, o Código Civil alemão, que sobreviveu à Alemanha nazista, sobreviveu à divisão das Alemanhas, sobreviveu à reunificação, o Código Civil alemão, o BGB, né, é de 1896. O direito civil é um ramo que tem uma tendência à estabilização das relações jurídicas. E por isso a sua evidente importância. E nesse ponto, a gente precisa compreender bem essa matéria. Por quê? Porque, de fato, quando a gente pensa no direito civil como um todo, isso sempre foi o centro do universo normativo. Mas no Brasil, como explicar isso no Brasil? E aí, meus amigos, aí, minhas amigas, a gente precisa explicar um pouco da evolução histórica no Brasil. E o Brasil era colônia de Portugal, né? Nós não vivemos a construção do direito na Europa continental, né? Nós éramos colônia. Até 1822, colônia, depois vice-reino, né? Tivemos a nossa independência declarada por um golpe de Estado do príncipe herdeiro em 1822, e tivemos a nossa primeira Constituição em 1824, uma Constituição outorgada, e vocês que estudaram História até bem pouco tempo no segundo grau, sabem, primeira tentativa de fazer uma Constituição, Dom Pedro não gostou disso, mandou caçar tudo e aí outorgou uma Constituição com poder moderador, uma Constituição autoritária, né? E perceba, mas essa Constituição, mesmo autoritária, reconhecia a importância do direito civil e dizia que o Brasil teria um Código Civil e um Código Penal. Nós passamos todo o império com tentativas de codificação, né? Uma delas, inclusive, de um baiano muito famoso, né? E que muitos de vocês são calouros, então nunca entraram ainda no espaço físico da Faculdade de Direito lá da Graça, né? Mas quando tiverem essa oportunidade, reparem em uma estátua que tem no estacionamento da parte superior. Vocês vão ver um cara gordinho, né? Com uma beca, né? Aí, assim, às vezes o calouro chega, quem é esse cara? Aí ó, alguém chuta lá, Orlando Gomes. Não é Orlando Gomes. Orlando Gomes tem estátua dele do outro lado. Ele novinho, lá embaixo, junto da fundação. Lá de cima não é Orlando Gomes. É o maior civilista brasileiro do século XIX, que é um baiano, que se chamava Augusto Teixeira de Freitas. Augusto Teixeira de Freitas, ele fez uma sistematização da legislação brasileira, né, a codificação civil, na verdade, as ordenações civis. Por quê? Porque eu vou explicar umas coisas engraçadas, né? Parece engraçado mesmo, né? Por quê? Porque quando nós ficamos independentes de Portugal, Portugal não tinha Código Civil. Portugal tinha regras ditadas pelos seus imperadores, chamadas, anota aí, ordenações. Vocês vão ouvir falar, anota aí, ordenações filipinas, ordenações alfonsinas, ordenações manuelinas, que eram regras de direito civil estabelecidas pelos imperadores portugueses na época, mas sem muita sistematização.
Teixeira de Freitas, um baiano, como eu disse, fez, inclusive, toda uma sistematização dessas ordenações, e não era direito positivo, mas chamou isso, inclusive, de consolidação das leis civis, que acabou se tornando uma grande referência para as pessoas do Brasil. Por quê? Porque era uma bagunça, não é mesmo? Não tinha um código. E aí, uma das coisas mais interessantes, ó, vocês vão dizer, essas coisas só acontecem no Brasil. É mesmo. O que é que acontece? Quando Dom Pedro declarou nossa independência, nós nos afastamos de Portugal, do ponto de vista do ordenamento jurídico, né? Mas a gente não tinha legislação brasileira. Então, o que é que o Dom Pedro fez? E a própria Constituição respaldou, incorporou a legislação portuguesa no Brasil e as ordenações, que eram regras de direito civil em Portugal, passaram a ser aplicadas no Brasil. E o que é que aconteceu? Ainda no Império, Portugal fez seu primeiro Código Civil, revogou expressamente as ordenações, e as ordenações que foram revogadas em Portugal continuaram sendo aplicadas no Brasil, porque se tornaram direito brasileiro. É um negócio meio de maluco, não é mesmo? Né? Você incorpora um sistema, esse sistema é revogado lá fora e continua sendo direito aqui. Né? E aí o que é que acontece? Nós tivemos diversas tentativas de codificação, entre elas, a mais importante, sem sombra de dúvida, de Teixeira de Freitas, que influenciou, inclusive, não tenho orgulho da nossa baianidade, eu tenho muito orgulho. Meu pai era catarinense, por isso eu costumo dizer, eu gosto de valorizar a minha terra, a Bahia. Né? O projeto de Código Civil, né, chamado de Esboço do Código Civil Teixeira de Freitas, não se tornou nosso código, primeiro Código Civil brasileiro, mas influenciou muito, muito os códigos, notadamente o Código da Argentina, né? Por causa de uma grande amizade de Teixeira de Freitas com o maior civilista argentino do século XIX, que era um professor chamado Vélez Sarsfield. Quem acompanha futebol, Taça Libertadores da América, sabe que tem um time de futebol com esse nome, mas é porque é o nome da cidade, e é o nome da cidade, é o nome do jurista. Vélez Sarsfield levou, inclusive, os textos, algumas expressões que foram cunhadas por Teixeira de Freitas. Anota essa expressão, porque vocês vão ouvir essa expressão quando der aula de pessoa natural, pessoas de existência real e pessoas de existência ideal, que era como Teixeira de Freitas chamava o que a gente chama hoje de pessoa física e pessoa jurídica, foram incorporadas no Código Civil argentino, por essa influência. E aí o que é que acontece? Passamos o império todo e nada de termos um Código Civil. Nada, 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 nada. Parece aquela musiquinha daquele meme. Nada, 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 nada. Então, nada, nada de código. E aí, meus amigos e minhas amigas, é engraçado que o pessoal lá do subramo, né, do direito penal, teve o seu primeiro Código Penal, né, primeiro Código Penal brasileiro em 1890, e nós nada. Nós nada. Teve a Declaração da República, né, a Proclamação da República em 1889, e nós sem Código Civil. E a penúltima tentativa, vai entender isso aqui, a penúltima tentativa de ter um Código Civil foi do professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito de Recife, Coelho Rodrigues, né, que fez um projeto de código muito interessante. E eu preciso explicar para vocês, porque lembre, estudar história é bom, velho. Texto sem contexto vira pretexto. Você precisa entender esse negócio. Por quê, meu povo? Porque a ideia especificamente de um Código Civil, né, precisava do direito comercial. Porque o grande direito codificado no século XIX era o direito comercial. Não sei se vocês sabiam, nós tínhamos um código comercial desde 1850. Até outro dia, direito positivo. Isso, Adriano. 1850. E aí o que acontece? Alguém que já tinha essa experiência fez um projeto muito bom, só que ele tinha uma certa afinidade ou simpatia por ideias da monarquia, e, obviamente, nós já estávamos na República, isso não prosperou. E aí foi convocado um colega dele para apresentar um novo projeto. Esse colega, nome que vocês precisam conhecer,
chamava Clóvis Bevilacqua. Clóvis Bevilacqua, professor de Direito Comparado, tinha uma disciplina disso na Faculdade de Recife, né? Colega de Coelho Rodrigues, aproveitou a experiência de Coelho Rodrigues e apresentou um projeto em 1899. Esse projeto andou, dormiu, essas coisas que o parlamento brasileiro tem, mas acabou se tornando muito pela influência de dois baianos também. Olha, já sentiu que eu não sou corporativista, não. Eu sou baiano ativista, né? Então, anota aí. Por dois baianos, que vocês, pelo menos um deles já ouviu falar, né? Dois baianos, um senador pelo Rio de Janeiro, baiano conhecido, esse também tem busto dentro da nossa faculdade, chamado Rui Barbosa, né? Rui Barbosa, baiano, mas senador pelo Rio de Janeiro, né? E o senador pela Bahia, que era, anota o nome, Carneiro Ribeiro. Carneiro Ribeiro é o nome, inclusive, daquela ruazinha ali, junto do Colégio Central. Carneiro Ribeiro foi o professor de português de Rui Barbosa. Carneiro Ribeiro foi o primeiro presidente da Academia de Letras da Bahia. E houve, e eu estou falando sério, não é piada, não. Houve um debate filológico, sabe? Da etimologia das palavras, né, no Código Civil. O Código Civil de 16, muito por essa atuação de Rui Barbosa e Carneiro Ribeiro, tornou-se um código com uma redação muito precisa. Tem várias escolas de Salvador com o nome Carneiro Ribeiro. Já fica sabendo quem é. Carneiro Ribeiro, senador pela Bahia, professor de português, presidente da Academia de Letras da Bahia, né? Muito. Só para vocês depois checarem no Google, né? Porque é o oráculo dos Delfos, né? Pesquise sobre réplica e tréplica. Réplica e tréplica são expressões que a gente usa hoje no processo, mas réplica e tréplica foram o nome das peças literárias de Carneiro Ribeiro e Rui Barbosa, analisando expressão por expressão do projeto de lei que veio a se tornar o Código Civil 16. O Código Civil 16, meus amigos, é um dos grandes códigos do mundo ocidental. Um código, para quem já estudou hermenêutica, introdução ao estudo do direito, outras matérias nesse ponto, né? Um código em que a interpretação literal era estimulada. Por quê? Justamente pela precisão terminológica. Para mim, o Código Civil de 16 é comparável tranquilamente aos mencionados Código Napoleão, né, de 1804, Código Civil francês, ao Código Civil Alemão, BGB, de 1896, ao Código Suíço de Obrigações. Há, sem sombra de dúvida, um preciosismo terminológico e técnico no Código Civil de 16 que não foi superado, nem pelo atual Código. Deu para perceber que eu elogiei o Código Civil de 16? Deu para perceber? Deixa eu ver. Deu para perceber? Certo, eu elogiei, né? Agora eu vou bater. Né? Elogiei, disse que era um grande código, que merecia todo o respeito, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, sobretudo, a gente precisa dizer que esse código era ideologicamente um código que já nasceu velho. Por quê? Porque, perceba, o código era 16, 1º de janeiro de 16, com vigência 1º de janeiro de 17, mas ele era um código decorrente de um projeto de lei apresentado em 1899, inspirado no projeto anterior de 1894, de um país agrário, de um país patrimonialista, de um país machista, misógino. Então, cara, o Código Civil 16 é um código que a gente costuma dizer que era um código oitocentista, ou seja, referindo-se ao século XIX. E aí eu queria até que vocês anotassem essa expressão, que é bem marqueteira e eu gosto, né? É da professora Judite Martins Costa, no livro que ela fez com o professor Gerson Carlos Branco, chamado Diretrizes Teóricas do Novo Código Civil.
ela diz, eu vou até aperfeiçoar o pensamento, ela diz que o Código Civil de 16 só se interessava por 5 personagens. 5. 5 personagens. Me permita até aperfeiçoar o pensamento da professora. O Código Civil 16 só se preocupava com 5 homens. Lugar de fala de homem mesmo. 5 homens. Que homens são esses? O pai de família, o proprietário, o possuidor, o contratante ou o testador. O mesmo. O possuidor, o contratante, o testador, o proprietário, o pai de família. Se você não se enquadrasse num desses 5 perfis, que queime no mármore do inferno. É isso mesmo. É isso mesmo. O Código Civil 16, por mais que se tenha respeito pela sua redação, pela sua precisão terminológica, era um código em que mulheres, por exemplo, poderiam passar a vida toda e não adquirir capacidade plena. Porque ela nascia, tornava-se absolutamente incapaz, né? Os 5, repito, Aline. O pai de família, o proprietário, o possuidor, o contratante e o testador. Beleza? Pegou? Meu chat aqui travou um pouquinho aqui. Depois eu descer mais um pouquinho. Lá. Desce tudo aí, povo. O que acontece? Tá parando aqui embaixo. Vamos lá. Os 5 aqui. Tem uma mensagem direta aqui, eu não estou conseguindo ver aqui, mas vamos lá. Bem, depois eu vejo. Aí o que é que acontece? Eram essas 5 pessoas, as mulheres, como eu estava dizendo, né? Elas nasciam, né? Tornavam-se, nasciam absolutamente capazes, completava 16, tornava-se relativamente capaz, né? Mas se casasse antes dos 21, continuava relativamente incapaz. Isso só vai ser mudado, o Adriano já trouxe aqui, né? Exatamente, só vai ser mudado com o Estatuto da Mulher Casada em 1962. Se você levar em consideração que o Código é 16 e foi substituído pelo Código de 2002, é sintomático que as mulheres tenham passado a maior parte da vigência do Código Civil excluídas do sistema de capacidade plena do que incluídas. Filhos havidos fora do casamento que queimem no mármore do inferno. O código, gente, eu me formei em 94, tá, velho? Né? Colação de grau, fevereiro de 95, mas me formei em 94, eu tive um professor que ainda me explicava, mesmo a Constituição tratando igualmente todos os filhos, as regras do Código Civil, né, que tratava dos filhos bastardos. O Código Civil tratava, falou de filhos bastardos, ou seja, como uma expressão pejorativa. Famílias que não fossem constituídas pelo casamento da Igreja Católica Apostólica Romana, que queime no mármore do inferno. Eu digo com liberdade, gente. Estou falando sério. O Brasil é um Estado laico desde a Constituição de 1891. Mas se você olhar a Constituição de 1891, Constituição de 34, Constituição de 37, Constituição de 46, Constituição de 67, emenda número 69, todas elas diziam casamento é indissolúvel. Casamento é indissolúvel. Ou seja, seguindo uma única regra religiosa. Hoje, ser evangélico, ser crente, está na moda. Né? Mas no início do século XX, você tomava pedrada, velho. Você tomava pedrada. Por quê? Porque a sociedade era fechada em uma única modalidade de fé e de casamento. Entende? Ó, Ana Beatriz, a Cassie respondeu aqui para você. Já facilita aí a vida. É ótimo. Me ajudem aí no chat, que isso facilita. Então, cara, você tinha um código, divórcio no Brasil, velho, só em 77, com a emenda constitucional número 9. Nós estamos na 8ª Constituição. E perceba que o sistema brasileiro, né, era excludente. Era. E o texto codificado era. Só para fazer um momento aqui para vocês entenderem o absurdo. E olha aí, na boa.
Código Civil 16, procura no Google, artigo 176, inciso 1º do Código Civil 16. Sabe o que dizia? Estabelecia lá um prazo de 10 dias para o homem devolver a mulher depois do casamento. Se descobrisse que a mulher já tinha sido deflorada. Tava no código, velho. Controle da sexualidade feminina, velho. Sério mesmo. Tô mentindo, não. Olha aí. Olha no Google. Por quê? Porque o sistema era assim. Isso era muito complicado. E é natural que o sistema trouxesse normas que foram... O nome da professora que falou dos 5 personagens, Judite Martins Costa. Aí, queridos, né? Aí, queridos e queridas, né? O sistema, o código de 16, em 16 mesmo, logo depois, já começou a trabalhar com possibilidades de modificações. Com possibilidade de... Então, você já tem um Código Civil em 16, mas logo depois você já vê modificações tópicas no texto do código. E eu vou lhe dizer aqui, porque ajuda, não sei se vai dar tempo para chegar isso no final, né? O Código Civil de 16, ele tinha o mesmo modelo do Código Civil alemão. O Código Civil alemão tinha, presta atenção nisso, gente, presta atenção nisso aqui, por favor, né? Ele tinha uma introdução ao Código Civil com regras que não eram de direito civil, eram regras de hermenêutica, regras de vigência, validade, eficácia de normas, né? Essa introdução ao Código Civil, que era 18 artigos, né? E depois começava do artigo 1º de novo, essa introdução ao Código Civil trazia regras de hermenêutica. O Código Civil alemão até hoje é assim. E isso fazia sentido por aquilo que eu falei para vocês. Eu não estou blefando. O Código Civil sempre foi o centro do universo. E por isso era natural que regras de interpretação, regras de integração, regras de hermenêutica viessem junto com o Código Civil. E o Código Civil brasileiro foi assim. Em 42 já revogaram essa parte, substituíram por um decreto-lei chamado Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. A mesma lógica, lá somos para trazer essas regras específicas. Deixa eu fazer uma nota de rodapé aqui, porque é top do programa e eu ganho algum tempo. Essa lei de introdução ao Código Civil, né, ela, na verdade, não trata do direito civil. Ela trata da aplicação, né, das regras do direito em geral. E aí, no Brasil, tem coisas que parece que só de brasileiro mesmo. Né? Na década passada, fizeram uma lei só para mudar o nome da lei. E essa lei de introdução ao Código Civil virou o nome que ela tem hoje, que é o nome melhor, é verdade, mas é estranho fazer uma lei para mudar o nome da lei, que é Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A gente falava LIC, agora a gente fala LINDB. Parece aquele chocolate Lindt, né? Mas LINDB, quando alguém falar de LINDB, para você, é Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Continua vigente até hoje, é tópico do programa. Na verdade, só para explicar, não preciso entrar em profundidade das regras, porque quem dá essa matéria é o professor de hermenêutica, porque não é direito civil. Direito civil é pessoa, é bem, é domicílio, é isso que a gente vai falar na próxima aula. Mas eu estou indo no tópico 1 do programa. E aí, o que acontece? Nós tivemos várias modificações da codificação. Várias. Mas o código continuava o mesmo. E, de repente, o direito civil começou a ser, vou usar essa expressão pamplônica, começou a ser meio escanteado. Começou a ser jogado assim para escanteio. Sabe? Por quê? Porque, de fato, né, nós passamos a dizer que a era das grandes codificações teriam passado. Nós passamos a viver e a prestigiar aquilo, presta atenção nessa expressão, porque é tópico do programa, né? Os chamados microsistemas jurídicos. O que eram microsistemas? Leis específicas para determinadas relações jurídicas
que passavam a se tornar um novo ramo, embora saindo da disciplina do Código Civil. Você entender de forma clara isso aqui, é muito fácil. Estou falando de direito de trabalho. Direito de trabalho era direito civil, pô. A tese de cátedra de Orlando Gomes, a cadeira de direito civil, foi a Convenção Coletiva do Trabalho. Porque direito de trabalho era direito civil. Mas o direito do trabalho ganhou tal importância e prestígio de doutrina, de legislação, que saiu do Código. Como, mais recentemente, o direito às relações de consumo. A gente estudava a relação de consumo em contratos, em direito civil. De repente, passou a ser uma matéria autônoma, né? Nos últimos tempos, a gente fala também sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que substitui o antigo Código de Menores, né? Mais recentemente, o EPD, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Sistemas. Até hoje nós temos, e essa expressão é importante, viu, velho? Incorpore no seu repertório. Um microsistema é algo que nós usamos até hoje. Mais recentemente, só para falar de uma atualidade, né, você saiu no ano passado, tornou-se lei finalmente, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Quando ele fala da LGPD, as pessoas já dizem, é um microsistema. É um microsistema, porque tem regras próprias, tem princípios próprios, tem sistemas próprios. Tá certo? Então, o que a gente passou a ver, meus amados e minhas amadas? Que o Código Civil ficou meio sem moral, ficou meio sem prestígio. Código Civil, que era tudo aquele negócio que eu falei no começo, o ramo mais importante do direito, de repente começou a ser tratado de forma subsidiária, supletiva. Por quê, meu povo? Porque, de fato, nessas circunstâncias, o que é que estava acontecendo? O que é que estava acontecendo? Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o Holocausto nazista, né? E a questão especificamente de superação do positivismo, esse é um conteúdo que vocês já dominam, superação do positivismo, da ideia da teoria pura do direito, de Hans Kelsen. Por quê? Porque você precisa entender que o nazismo foi legal, velho. Não foi legal de positivo, foi legal do ponto de vista positivado. Ele foi consagrado pelo próprio ordenamento. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, no juramento de Nuremberg, quando a gente pensa no Tribunal de Nuremberg, quando a gente pensa nessas posturas especificamente, né, de restrição de direitos fundamentais, direitos humanos, se viu, no final da Segunda Guerra, a necessidade de incorporar ao ordenamento jurídico valores, e não somente regras. E qual o locus adequado para você incorporar valores, se não através de princípios de uma Constituição? A Constituição passa a ser valorizada, e aí nós vivemos o chamado neoconstitucionalismo, a partir da Segunda Grande Guerra. Por quê? Porque foi o local ideal para o desenvolvimento e disseminação de princípios, de valores. Vocês estão entendendo essa lógica? E aí, qual é o grande lance? O direito constitucional se torna a primadona, se torna o centro do universo, o sol do universo normativo. Anota outro nome aí, um jurista italiano chamado Natalino Hirti. Natalino Hirti dizia que a Constituição se torna um novo sol do universo normativo, perante o qual todos os outros sistemas jurídicos vão gravitar. Gravitar. Essa ideia de gravitar é tudo orbitando em torno da Constituição, que se torna realmente o centro. E o direito civil, com o fenômeno da constitucionalização, né, e o fenômeno dos microsistemas, parecia meio deslocado. Note que dentro desse fenômeno das codificações anteriores, ainda tinha uma figura das consolidações, a CLT, uma consolidação
das leis do trabalho, quando você pega um monte de legislação e torna um diploma único, né? O direito civil ficou meio estranho. E o fato é que, quando a gente passou a ter a nossa oitava Constituição, a nossa terceira Constituição democrática, contando 34 e 46, a Constituição de 88, né, ela trouxe um novo sol para o universo normativo. A ideia de valorização da dignidade da pessoa humana, no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, a iluminar a aplicação do direito. E aí nós passamos a ver que institutos do direito civil passaram a ser tratados na Constituição. Nós temos a função social da propriedade, a propriedade garantida como direito fundamental, o sistema é capitalista mesmo, mas com observância de uma função social, está lá no artigo 5º. Nós vemos a família no artigo 226, nós vemos diversos aspectos da atividade econômica na Constituição, ou seja, a Constituição passou a ser o sol do universo mesmo, e o direito civil ficou meio supletivo. Quando eu entrei na faculdade, em 91, né, como calouro, o direito civil estava meio sem moral mesmo, sabe? A pessoa não queria estudar direito civil, todo mundo queria estudar só constitucional, ou no máximo processo, né? O direito civil ficou assim, meio... E a gente teve aí diversos projetos de lei para tentar substituir o Código Civil, entre eles um de Orlando Gomes, inclusive, né? Outro de Caio Mário da Silva Pereira, um grande jurista mineiro, mas radicado no Rio de Janeiro. Mas nada disso andava. E aí talvez a gente não precisasse de um Código Civil. Talvez a gente não precisasse. Talvez a gente pudesse ficar simplesmente com o Código Civil 16 iluminado pelo Código Civil de 2002. Só que talvez da nossa tradição judaico-cristã, a gente quer um livro, né? A gente quer um livro. A gente quer a Bíblia, a gente quer o Torá, a gente quer o Alcorão, a gente quer o Livro dos Espíritos, a gente quer as cartas de Ellen White, a gente quer algum livro que seja a base do nosso testemunho e fé, não é mesmo? E aí, em 1969, olha lá, ainda na ditadura, foi constituída uma comissão presidida não por um jurista, mas sim por um justo filósofo, Miguel Reale, que chamou grandes juristas da época, cada um para redigir um dos livros do Código Civil. E esse apresentou um projeto em 69, 71, apresentou em definitivo em 75, e esse projeto tramitou e depois dormiu em berço esplêndido. E aí, no final do século XX, início do século XXI, e vamos fazer o registro, goste-se ou não goste dele, um senador baiano muito conhecido, chamado Antônio Carlos Magalhães, né, que era o presidente do Senado na época, designou um outro senador baiano, esse um grande jurista, né, um professor da nossa faculdade, Josafá Marinho, né, para ser o relator daquele projeto de código no Senado. Josafá Marinho fez um trabalho sensacional de resgate, inclusive do projeto Orlando Gomes, de vários outros elementos aqui importantes, e dentro dessa linha chegou à conclusão da necessidade de fazer o Código mesmo. E foi aprovado no Senado, foi para a Câmara, lá o relator foi Ricardo Fiuza, que acabou se envolvendo depois com aquele negócio dos anões do orçamento, mas se tornou o nosso Código Civil vigente. A lei, anota aí, 10.406 de 2002, com uma vacatio legis. Se você ainda não estudou hermenêutica, não estudou lei de introdução, talvez não saiba o que seja isso. Estou escrevendo no chat, porque é uma expressão que a gente fala em latim, a vacatio legis, a pronúncia, né, de um ano. Vacatio legis é o lapso de tempo em que uma lei é publicada e a lei entra em vigor, tá? Produz efeitos. Esta vacatio legis, né, e foi para direct, não, tem que ser para todos aqui, ó. Para todos. Everyone aqui, vacatio legis.
sim, se tornou o nosso Código Civil a partir de 16 de janeiro de 2003. Esse código tem imperfeições, tá, gente? Tem imperfeições. Inclusive, em 2019, o Supremo declarou a inconstitucionalidade do tratamento diferenciado de companheiro e cônjuge para efeito sucessório, várias questões assim. Ele tem muitas imperfeições, né? Ele não tem a pureza redacional do Código Civil 16. Ele não tinha um Rui Barbosa nem um Carneiro Ribeiro, sabe? Mas ele é um código que, se lhe falta precisão técnica, a gente não tem muito tempo, na verdade, estourei o tempo, mas me dá mais uns 20 minutos só para acabar a aula, não quero deixar esse programa incompleto, né? Eu sou um professor estranho, né? Todo mundo quer acabar mais cedo, eu quero dar mais tempo, né? Mas vamos lá. Nesse ponto, o que é que acontece? O Código Civil, ele tem imprecisões terríveis, tá? Tem uma parte muito estranha lá na parte de sucessões, né, sobre indignidade, né, que todos os professores usam o caso da Suzane von Richthofen, né, dizendo lá que será excluído da herança o herdeiro que atentar contra a vida do autor da herança, né, em homicídio doloso, a menos que o autor da herança o perdoe. É isso mesmo que você pensou, Tito. O autor da herança morreu. Como é que perdoa? Sessão espírita, bota uma mesa aqui, um copo ou alguma coisa assim, vamos lá, tem alguém aí? Alguma coisa assim. Não, não é isso, obviamente, né? A redação é infeliz, mas é porque ele quer dizer que houve o atentado, mas mesmo assim teve tempo o cara manifestar à vontade e só veio a morrer depois disso, né? Mas é complicado, né? É uma redação infeliz. E aí, o Código Civil 16 não tinha essas furadas. O Código Civil de 2002 tinha. E aí o que aconteceu, gente? O Código Civil de 2002 tem essas imprecisões terminológicas, mas lhe sobejam princípios, lhe sobejam valores. E o próprio Miguel Reale disse expressamente, três princípios. Só dizer o tabuleiro, né, Tito? Né? 3 princípios. Que princípios são esses? Anota aí, velho. Anota aí. Os 3 princípios fundamentais do Código Civil de 2002. Acabando a aula. Eticidade, uma preocupação paranoica com a boa-fé. Né? Segundo, socialidade, preocupação com a função social dos institutos. Nós tínhamos a função social da propriedade na Constituição, mas temos a função social do contrato no Código Civil. Né? O João Glicério, que eu falei tantas vezes hoje, fez a dissertação de mestrado dele sobre função social da empresa. Estou me orientando. Eu já orientei função social da responsabilidade civil, função social da família, há vários temas fascinantes sobre isso. Né? E a operabilidade, né? Que é o quê? É trabalhar com conceitos abertos, conceitos jurídicos determinados. Né? Talvez o melhor exemplo, aí fica para outra aula, é do parágrafo único do artigo 927, que fala que haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos previstos em lei, nenhuma novidade, ou quando a atividade habitualmente exercida importar pela sua própria essência riscos ao direito de outro. É o juiz que vai dizer se pode responsabilizar mesmo sem culpa. É um tema para outra aula. Ainda é muito começo aqui. Mas eu sempre digo assim, é um grande poder dado ao magistrado. E como bom nerd, grande poder invoca quem? Benjamin Parker. Quem é Benjamin Parker? Quem é Benjamin finado Parker? tio. O finado tio Ben. O tio Ben, o tio do Peter Parker, disse para ele, naturalmente antes de morrer, disse para ele o quê? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Né? E nós vamos ter isso realmente no Código. No Código. E essa é a nossa viagem do direito civil. Eu vou, na próxima aula, falar uns minutinhos, um pouco mais sobre lei de introdução, já estourei o tempo, mas já vou começar a parte de pessoa natural, que é a parte do artigo 1º do Código Civil. Espero que vocês tenham gostado da aula.
eu já estourei o tempo, então não quero segurá-los, não sei se vocês têm aula depois daqui, mas quero dizer que foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui, espero que tenham gostado, espero que tenham tirado fotos, espero que possam fazer memes, se quiser eu faço pose, se quiser eu recito a poesia. Quer que eu recite a poesia? Quer que eu recite a poesia? Assim, ó. Tem assim, eu gosto, às vezes, pelo geral, tem que ter uma poesia, tem que ter uma coisa assim, né? Então, qual é a minha poesia mais conhecida, né? Eu tenho uma poesia, que eu virei pop com essa poesia. Na verdade, é uma poesia que eu fiz quando eu estava escrevendo meu livro de família com o Pablo, escrevendo o capítulo de união afetiva, e eu tinha que fazer, porque você sabe, eu sou um cara que tem tudo para ser opressor, né? Eu sou um cara homem, cis, hétero, branco, juiz. Então eu tinha tudo para ser um cara quadrado, careta, não sei o quê, e é tudo que eu não quero ser, né? Só que tinha que escrever sobre união afetiva, mesmo sendo hétero, aí eu tinha que me incorporar, e foi antes da decisão do Supremo Tribunal Federal da Matéria, então eu, como o meu refúgio é a minha poesia. Então, aí, através da poesia, eu me transformo. Aí eu fiz esse poema que ficou tão conhecido porque o Leandro Carnal recitou uma vez. Aí um monte de gente começou a seguir o meu blog, porque o pessoal queria saber o que tinha feito. Aí o que é que eu fiz? Eu musiquei, né? Tá lá no meu CD aí que eu mandei para vocês. Depois eu mando de novo lá no grupo, né? Lá tá no Spotify, no Deezer. É uma música chamada Preconceito. Vou recitar, aí termina a aula, tá certo? Vamos lá. Pode filmar se quiser, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Vou recitar. Vamos lá. Sou baiano, negro, pobre e gay. Sou cigano, feio, baixo e chinês. Nordestino ou argentino. Idoso ou menor carente. Deficiente ou impotente. Crente ou ateu. Árabe ou judeu. Ubandista ou adventista, testemunha ou kardecista, migrante ou imigrante, presidiário ou proletário, bêbado ou drogado, alcoólatra ou viciado, desempregado ou condenado. Sou muito mais que tudo isso, senão na carne, no espírito, de solidariedade com aquele que sofre, chora e morre, não pelo que faz ou fez, mas pelo sentimento incontrolável de quem não compreende e nem faz qualquer esforço para isso. É preciso sentir na pele, por vezes literalmente, para dimensionar a loucura de julgar o outro sem o dado objetivo que justifique essa postura. Não é fácil matar um leão por dia e ser excluído pelo grau de melanina, ou por quem você suspira, ou pela sua luta diária, ou pela sua conta bancária, ou de onde você vai ou vem, ou de quem você crê no além. Esqueça-me por um dia, ou melhor, definitivamente, pois o meu maior defeito é parecer diferente aos olhos de quem esqueceu qual o sentido de ser gente. Bem, gente, espero que tenham gostado. Me senti a Xuxa, foi muito bom estar com vocês, muito bom brincar com vocês. E a gente se encontra semana que vem. Um beijo para todos e todas. A gente se vê aí e espero que vocês curtam. Vou mandar alguns links lá no grupo. Me sigam lá no Instagram, me siga no canal no YouTube. Né? Tem 3 canais, já falei. É meu sobrenome, canal Pamplona. Tem o canal Papeando com Pamplona. Tem o canal Cruners. Tem tudo lá. E espero que vocês. Vou botar as mensagens tudo de novo lá. E porque tem muita gente que entrou depois. E espero que vocês curtam a nossa aula e estudem. Ó, pense o seguinte, tio Pamplona é fácil de passar com ele. Tio Pamplis, tranquilo, mas, velho, estuda. Eu tô para te ajudar, velho. Então, estuda, não fica só no passar, não. Não entra nessa seara. Aprenda. E a melhor forma é você estudando. Eu acredito realmente que o estudo pode emancipar. Deus abençoe. Valeu, professor. Excelente aula e poema. Boa noite. Valeu. A gente se encontra aí nós mundos aí. Assunto da próxima aula, pai do pergunta, pessoa natural. Disponha. Estou esperando você saindo aí.
Professor, Oi, boa noite. Meu boa nome é noite. Nara. Diga aí, Eu peguei Nara. matéria com o senhor no começo do semestre que não houve, né? No 2020.1, que a gente era uma Aham. turma bem É, pequenininha, acho aquela que eram tua 6 alunos. pequenininha, né? É verdade. Agora, Então, finalmente, estamos aí. eu acabei de chegar, porque eu estou viajando, eu estou na casa da minha irmã no Mato Grosso do Sul, e aqui é Certo. 1 hora antes. Então, eu cheguei achando que eu Você estava no atrapalhou. horário Tem daí. problema, não. Essa aula eu vou deixar gravada no meu canal no YouTube. Siga lá. Ah, olha. E Então, aí, tá na bom. próxima aula, você chega mais cedo, porque esse Não, diferente. tranquilo, agora já estou Beleza. sabendo. Um beijo para você. Obrigada. De nada. Beijão. Mais alguém quer falar aí? Sim, Estou ouvindo outra professor Marco voz. Aurélio. Oi, Marco Aurélio. Diga aí, Opa, Marco Aurélio. melhorou agora? Melhorou agora? Estamos ouvindo bem. Ah, ok. Não, eu vou, com um grupo de alunos da UFBA, vamos lançar agora, para o mês que vem, ou no máximo no outro, uma revista para os estudantes, feita pelos estudantes para os estudantes. E eu gostaria que o senhor autorizasse a inclusão desse poema Claro, do senhor autorizado. no volume inaugural. Será um Ele está prazer. bem pertinente. Perfeito, tá autorizadíssimo. Muito obrigado. De nada. Vamos lá. Então, agora eu estou saindo, viu? Ó, tem aqui Luciano, Thalita e Jamile, que eu não sei se perceberam que a aula já acabou. Então, como estão com câmera desligada e áudio ligado, às vezes pode ter... Eu tô procurando o botão de sair, não achei. Ah, tá certo. Então eu vou encerrar aqui, fica mais fácil. Um abraço aí, meu querido. Deus te abençoe. Professor, Diga, meu amor. eu estou aqui esperando o senhor sair, porque eu adorei a aula, não quero Ah, que perder beleza. nada, por isso que eu fui a última. Eu tenho uma coisa assim de capitão, sabe como é capitão? Capitão tem que ser o último a sair do navio. E aí eu sempre pergunto, mas seja bem-vinda. Deus abençoe. E Jamile também aí, que ainda estamos aí. Beijo. Estou saindo. Fui. Beijo, tchau, até mais.